Meus irmãos, Deus abençoe. Um bom dia a todos. Ou uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada. Aqui é bom dia no momento, né? Quero continuar aqui lendo o livro do pastor Luciano Subirá, né? Sobre maturidade espiritual, que aqui está escrito acesso para a herança plena. Se caso você ouvir um barulho de uma serra, de um gato, um cachorro, passarinho, ouvir barulho aí de alguém gritando. Não sei se você está ouvindo, dá para ouvir aí os barulhos dos passarinhos. Eu não moro numa selva não, meus irmãos. É uma casa comum, num lugar comum, mas rodeado graças a Deus, vegetação, né? E dá nisso aí. Mas o que importa aqui é o conteúdo, né? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, né? Ontem, o vídeo passado ficou um tanto quanto ruim por conta do celular que eu estava usando no momento. Então, mas só para aqueles que ainda não estão por dentro do assunto, o assunto é o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que ele resgatou, né? Todo o plano, todo o projeto de Deus a respeito de saúde, salvação, prosperidade, né? Paz interior e tudo mais, a própria Bíblia considera isso como uma herança, certo? Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E aí, nós temos ensinado aqui que a fé, ela é um fator assim importante para a comunhão com Deus, importante para alcançarmos as bênçãos, é um fator importante para alcançar a vitória em todos os sentidos da vida. Fé é de suma importância. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vai passando um caminhão aqui, certo? Tá segurando a onda aí porque o negócio aqui é barulhento. E aí nós lemos que a fé por si só ela não é suficiente. Tem que haver outros ingredientes que acompanham a fé para que possamos de fato amadurecer e uma vez amadurecidos, né, nos tornando adultos espiritualmente falando, nós temos acesso à bênção, porque isso é uma lição prática. Um pai jamais vai deixar que o seu filho, ainda sendo menino, ele receba a herança. A herança é dele, porém, contudo, ele precisa amadurecer para receber a herança, né? Desfrutar da herança. E esse texto, isso que eu estou falando, acabei de falar, existe um texto em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e aí eu tenho dito, você pode pausar o vídeo para ir acompanhando a leitura, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Que, então, é importante ter um tutor na vida para que nos ajude a amadurecer. Eu falei sobre isso também. Hoje, nós vamos falar propriamente aqui da herança, certo? Então vamos lá. Antes eu quero ler uma frase de John Stott, que diz o seguinte: a condição pela qual tomamos posse da herança em Cristo Jesus não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. A condição pela qual tomamos posse da herança em Cristo não é a força. Muita gente acha que é pelo muito se esforçar, né, que alcança a herança. Mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Eu acho que essa frase ela resume bem assim o que significa ser esse herdeiro das promessas de Deus, né? Das bênçãos de Deus. Tudo começa, tudo parte exatamente da salvação em Cristo, dessa aliança com Cristo, né? Dessa vida em Cristo Jesus. Então, isso é bastante impressionante.
O pastor Luciano Subirá, ele comenta o seguinte: brasileiros, de modo geral, não têm inclinação a mensurar ou valorizar a palavra herança, mesmo quando aplicada espiritualmente. Por quê? Porque, como nação em desenvolvimento, a maioria de nós nunca recebeu uma herança. Além disso, dentre a minoria dos que receberam, grande parte não sabe o que é uma herança expressiva. Por exemplo, eu mesmo não sei. Eu sei o que é herança por estudar, por ver na vida alheia, mas assim, nunca tive uma herança, nunca desfrutei de uma herança assim, por parte sei lá, de alguém, né? Então, assim, na prática mesmo, não. Outro dia alguém me contou que receberia uma casa como uma herança. Isso aqui o pastor Luciano falando, né? Estou lendo aqui o livro, deixa eu botar aqui para os irmãos perceberem que eu estou lendo, né? É, e ele disse assim, que animado, ele disse o seguinte: que bênção. Aquela pessoa não tão animada respondeu, pois é, pastor. Incomodado, o pastor Luciano Subirá indagou: você não está empolgado com isso? Ele então respondeu para o pastor Luciano: é que a casa, que nem vale muito, será dividida entre 20 familiares. Essa é a realidade do Brasil, né? Eu sei, essa parte assim eu entendo, né? Eu, alguém da minha família também aí recebeu uma herança. Não teve nem como se alegrar, porque além da casa ser uma casa pequena, teve que dividir aí entre 8 irmãos, né? Apesar, apesar do desenvolvimento da nação ser evidente, de modo cultural, ainda pensamos nos moldes das gerações passadas. Elas viveram e repassaram apenas a mentalidade da sobrevivência, não de construir e deixar uma herança. Isso me chamou bastante atenção. A mentalidade da nossa nação é exatamente essa, né? É de pensar em apenas se sustentar, viver, é, é a autossobrevivência, né? Mas as pessoas quase não pensam em deixar herança. Isso é fato, pelo menos até onde eu posso alcançar, né? A, até por conta da realidade financeira, isso é um fato. Não temos igualdade social. A minoria dos brasileiros conheceu a riqueza e a maioria vive com ganhos baixos do que gostaria ou inferiores às suas necessidades. Logo, a ideia da herança está mais para os contos de fadas que muitos ouviram quando criança ou para os filmes a que assistimos já na fase adulta. Isso mostra que ela parece ser apenas mera fantasia, ainda que inconscientemente não nos empolgamos quando ouvimos falar sobre a herança que possuímos em Deus. É verdade. E eu acho interessante, e o que eu acho interessante são como a palavra ela tem poder. Por exemplo, no meio cristão evangélico, pelo menos no nosso contexto, quando você fala assim, Deus vai lhe abençoar, há uma comoção por parte da igreja, uma vibração por parte da igreja. A porta vai abrir, as pessoas entendem bem esse palavreado, porta aberta, um anjo está colocando a chave na sua mão, etc, etc. Mas a igreja não está ainda assim adaptada a ouvir sobre a herança que nós possuímos em Deus, né? Isso é bastante interessante, porque é um assunto que pouco se fala, né? E um assunto extremamente bíblico. Aí o pastor Luciano continua dizendo: a minha intenção com este ensino é levá-los a entender a maturidade como uma chave que permite acessar e usufruir a herança maravilhosa. Porém, se não conseguimos compreender o que é, como valorizarmos o caminho para chegar até lá? Se você não entende o que é uma herança, como é que você vai valorizar os ensinos a respeito disso, né? E é aí onde o cristão perece. A Bíblia diz, Oséias 4,
6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Também aprendi ao longo da minha vida que a vontade de Deus, ela se manifesta onde ela é conhecida. Se não a conhecemos, dificilmente ela vai se manifestar. Então, toda vez que nós compreendemos um assunto bíblico, a tendência é que aquilo se torne uma realidade em nossa vida. A tendência é que você desperte o desejo natural em você de buscar aquela bênção, né? Então, outra coisa bastante interessante. Portanto, neste capítulo vamos discorrer sobre a nossa herança. Depois, com possibilidade de conseguir valorizá-la por ter entendido os seus fundamentos, retornaremos ao tema maturidade. Então passaremos a instrução prática sobre como alcançá-la. Ao falar acerca da herança, a ideia é estabelecer não só um vislumbre de quão grandiosa é, mas também expor princípios elementares relacionados a ela. E aí a gente vai ver alguns princípios relacionados à herança, tá certo? Para a gente não deixar esse vídeo ficar longo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, num texto que fala justamente sobre esse princípio, né? A herança do Senhor. Romanos, no capítulo 8, do versículo 15 ao verso 17. Eu vou fazer aqui uma leitura sintetizada. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atormentados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas presta atenção no que a Bíblia diz. Ora, se somos filhos, filhos de quem? Filhos de Deus. Somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Os filhos são herdeiros. Ao destacar a nossa posição como filhos de Deus, o apóstolo Paulo afirma: se somos filhos, somos também herdeiros. Portanto, o que dá o direito legal de ser incluído na herança é a filiação, aonde tudo começa. Para que você tenha, de fato, direito às bênçãos de Deus, para ficar fácil, a essa herança espiritual, né, a cura, a libertação, a prosperidade, a paz, né, e tantas outras coisas mais, né? O primeiro passo é você se afiliar a Deus por meio de Jesus Cristo. Como assim? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador e mantendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Labanda, o Comanácia. Porque somente dessa maneira, né, entregando sua vida a Jesus, mantendo essa comunhão com Deus, vai se desenrolando na sua vida, digamos assim, esse desejo, essa vontade, essa consciência de que somos filhos de Deus. E aí, então, quando nós aprendemos, quando nossa mente se abre para o conhecimento da palavra, e nós entendemos que somos filhos de Deus, logo, irmão, todo aquele esforço, como disse John Stott, de alcançar as bênçãos, ele começa a cair por terra, porque a gente começa a entender que se eu sou filho, eu não preciso estar guerreando por nada, né? Basta que eu creia, que eu tenha consciência, que eu tenha maturidade para que aquela bênção se manifeste na minha vida no tempo de Deus e na forma de Deus, no jeito de Deus. Eu acho isso aqui fundamental. Eu tenho 2 filhos, os irmãos sabem aqui, 2. E às vezes nós que somos pais, nós temos que ensinar, né, que eles devem fazer por merecer. Mas, por mais que nós tentemos aplicar isso, ou até mesmo apliquemos isso na nossa vida, na vida deles, melhor dizendo, no fim de tudo, a gente sabe, né, que por mais que eles não alcancem a meta estabelecida, digamos assim,
por nós, né? Nada impede de que nós, como pai, abençoemos os nossos filhos, né? Meu filho não precisa se rasgar, ele não precisa se lamentar, chorar, para que eu possa dar a ele o pão de cada dia, ajudar ele nos estudos, pagar os seus estudos, como tenho feito. Eles não precisam disso, porque eu tenho amor por eles, amor de pai, né? Eu os amo e daria minha vida por eles. Eles para mim, é o meu maior tesouro, né? E isso faz com que eu, né, os abençoe como pai. Mas um pequeno exemplo para que você entenda esse princípio bíblico é que, meu filho, eu comecei a ensinar ele a andar, dirigir carro, ele ainda com uns 16, né, 17 anos, nessa faixa etária, né, pouco tempo, ele agora está com 18. Mas eu só permiti que ele pegasse no carro sozinho depois que ele aprendeu de fato e chegou uma determinada idade e a um patamar de maturidade suficiente para dirigir sozinho, né? Deus está esperando você amadurecer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, para que então você possa desfrutar das bênçãos de Deus. E o que vai, entre aspas, acelerar esse processo de amadurecimento é o nível de conhecimento e de intimidade que você tem com Deus e com a sua santa palavra. Amém? Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. Depois nós vamos continuar ministrando aqui nesses vídeos o que significa a herança em Cristo Jesus, que de maneira sintetizada falei aqui. E posso até repetir para que os irmãos guardem no seu coração. Cura, libertação, salvação, transformação, paz interior, prosperidade, essa herança Deus quer colocar em suas mãos a partir do momento que você amadurecer, que você se tornar um adulto em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus continue abençoando a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.